Efésios capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Amém? Efésios 6, de 1 a 4. Um dos textos mais lindos da Bíblia. Um texto que nos ensina, nos exorta e faz com que nós possamos a cada dia crescer ainda mais, como homem, como mulher, como família, como filhos de Deus. Efésios 6, de 1 a 4 diz assim: Vós, filhos, seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina. Amém? Podeis se assentar. Amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde as famílias têm sido atacadas, os laços familiares totalmente destruídos, devido a um isolamento social e a falta de valores e padrões bíblicos. Acabou. Os filhos dos cristãos desta geração sabem muito de celular, sabem muito de computadores, de internet, redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Netflix, Amazon, seriados, filmes, mas não sabe nada, ou quase nada, dos homens e mulheres da Bíblia, e nada sobre a vida cristã, nada. E eu não vou generalizar aqui nesta noite, porém nós temos filhos nascidos dentro das igrejas cristãs, que por mais incrível que pareçam, raramente pega a Bíblia para ler um versículo só sequer. Não pega. E nós temos que mudar essa situação. Nós temos que mudar isso. Por isso nós vamos pensar um pouquinho nesta noite. Vamos refletir um pouquinho só sobre um tema: a importância dos pais na vida dos filhos. Vamos pensar um pouquinho nesta noite sobre isso. Os pais, eles não podem ser apenas aqueles que geram uma criança. Pais têm que ser aqueles que geram, mas que criam os seus filhos com responsabilidade. Criam na disciplina e na correção do Senhor. Efésios 6, 4, parte B. A obrigação dos pais que amam a Deus é ensinar os seus filhos a andar no caminho que devem andar. Provérbios 22, 6. Porém, é muito mais fácil um homem, uma mulher terem sucesso fora de casa, como um grande profissional, uma grande profissional, uma mulher de sucesso, um homem de sucesso, alcançarem grandes conquistas, vitórias acadêmicas, profissionais, formarem grandes fortunas, do que ter êxito, terem sucesso dentro de casa, na educação dos filhos. Grandes homens que tornaram o seu nome notório na história, porém fracassaram
dentro de casa, até mesmo na educação dos filhos. Fracassaram. Obtiveram grandes vitórias fora de casa, porém amargaram derrotas dentro de casa. Podemos citar até alguns personagens bíblicos que se enquadram dentro desse perfil. Quer ver um exemplo? Eli fracassou na educação dos filhos. Grande homem Eli, juiz, sacerdote, fracassou na educação dos filhos. Foi um pai omisso, totalmente omisso. Davi, segundo o coração de Deus, rei Davi, fracassou na educação dos filhos. Um pai totalmente distraído com seus filhos. Rei Ezequias, um pai totalmente egoísta. Grandes homens, mas fracassaram na educação de seus filhos. Homens que foram heróis, deixaram seu nome na história, porém colheram grandes derrotas na área da paternidade. Se compararmos, querido, o primeiro século, quando Paulo escreveu esse texto aqui com os dias de hoje, eu vejo dois extremos. O primeiro, lá no primeiro século, reinava o quê? O sistema pátria potestas. O que significa isso? Significa que o pai daquela época, ele tinha total autoridade sobre o filho, tinha autoridade plena sobre o filho, ele mandava no filho. O filho era uma espécie de propriedade de seu pai. O pai podia aceitar, o pai podia rejeitar o casamento do seu filho naquela época. Ele tinha um poder absoluto sobre seu filho. Porém, queridos, quando nós olhamos para a geração de hoje, e eu estou há 32 anos na sala de aula, parece que nós estamos vivendo hoje a outra face da moeda, a outra extrema. A perda total da autoridade dos pais sobre os filhos. Total. Parece, querido, que hoje os filhos estão colocando os pais no cabresto. Tem essa noção. Se os pais não dão o que os filhos querem, eles aprontam a maior confusão. E às vezes quando você chama o pai na escola, você pensa que você vai resolver uma situação, você complica ainda mais a situação antes de não ter chamado. Antes de não ter chamado o pai. Eu ouvi há poucos dias de um amigo professor, ele falou assim para mim: olha, Claudemir, a loucura, ela é hereditária. Eu falei: é? Ele falou: é. Ela passa dos filhos para os pais. Eu falei: nossa, muito forte isso. Então, querido, nós estamos vivendo esses extremos no dia de hoje. Totalmente diferente. De pais totalmente sem autoridade sobre seus filhos. De pais líquidos, pais flácidos, pais que estão se desidratando moralmente perante os filhos. E algum deles, na verdade, é responsabilidade deles mesmos. Eu quero falar com você, pai, que é homem, do sexo masculino agora. Muitos pais, queridos, têm transferido totalmente a função de criar os seus filhos para a mulher, para a esposa. O filho chega para o pai e fala: ô pai, eu preciso ir em tal lugar, fazer tal coisa. Ele fala assim: vai falar com a sua mãe. Pai, é responsabilidade sua. Não tem nada de falar com a sua mãe. Falou com você, você é a autoridade. Não é mais fácil transferir, porque se acontecer alguma coisa, eu vou pôr a culpa na minha mulher. Então eu lavo minhas mãos, jogo para ela. São pais passivos, pais omissos. E eu quero falar agora com os dois, com o casal, homem e mulher. Tem pais
que estão terceirizando a criação dos filhos para a igreja, jogando na mão da igreja a educação dos filhos. Pastor, o que eu faço, pastor? Faz você que tem que fazer, querido. Você não é o pai, você não criou, você não gerou. Responsabilidade é sua, não é da igreja, não é do pastor. Tem pais que estão jogando a responsabilidade para o professor lá na escola, querido. Você é o pai, você é a mãe. Professor não vai dar educação para os seus filhos. Deixa de ser omisso nessa situação. Efésios 6, de 1 a 3, fala exclusivamente com os filhos agora. Efésios 6, de 1 a 3. Vós filhos, olha que coisa linda. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e seja de longa vida sobre a terra. Filho e filha, tem que obedecer pai e mãe. Primeiro mandamento com promessa. Quer ter vida longa, querido? Honra teu pai e a tua mãe. Em outras palavras, queridos, muito embora a mãe seja a pedagoga da casa, a instrutora, a formadora, Deus confiou ao homem, ao pai, ao marido, a responsabilidade e o ônus da formação do filho. Criá-lo na disciplina e na correção do Senhor. É bíblico. Pai não é apenas aquele que gera, mas também é aquele que forma. É aquele que ensina em casa, aquele que senta com o seu filho para ler a Bíblia, aquele que ensina os princípios bíblicos, é aquele que prepara para a vida. Pai também é aquele que é o provedor da casa. Diz a palavra de Deus que os pais, ele entesoura os seus filhos, eles motivam os seus filhos à caminhada. Gerar um filho e abandoná-lo e não assumir o compromisso é uma irresponsabilidade. Não estou nervoso não, mas é uma irresponsabilidade. E eu vou abrir aqui um parênteses. Tem pais que já têm até uma posição social bem avantajada, uma posição econômica boa, confortável. E muitas vezes, os filhos começam aí a sua vida, às vezes, quando a gente começa de casadinho de novo, é uma dureza, fala a verdade, sim ou não? É uma dureza, uma magrela. E tem pai que muitas vezes, às vezes, o filho está passando por uma dificuldade pontual naquele momento, e o pai não socorre o filho, não socorre, o pai não ajuda. Que às vezes, muitas vezes deixa o filho até passar por necessidade, tem condição de ajudar e não ajuda. E eu não estou aqui, irmão, querendo dizer algo que o filho é um cara que está folgando com o pai, não. Às vezes é uma necessidade pontual e o pai tem condição e não ajuda. Querido, o pai precisa ajudar o seu filho quando ele precisa, sim. Deixar herança depois que morre para o filho, isso é lei. Isso é lei. O pai e a mãe não tem que dar tudo de mão beijada para o filho. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas tem que ensinar o filho a trabalhar, sim. Tem que ensinar o filho a valorizar, a conquistar, a se esforçar. A luz da palavra de Deus diz que o pai, além de ser o provedor, ele é o quê? Ele é o exemplo para o filho. É o exemplo. Ser exemplo, eu vou usar aqui a ilustração de um espelho. É ser um espelho para seus filhos. Isso é muito curioso. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles nos observam muito mais do que eles nos escutam. Eles estão atentos à nossa vida, nos observando a todo momento. E nós, quando vamos pegar aqui essa figura
do espelho, nós observamos 4 verdades no espelho. Veja comigo. Primeira verdade de um espelho. O espelho, ele não fala, o espelho não grita, o espelho, ele é mudo. Certo? Todo mundo tem espelho em casa. Sim ou não? Tem espelho no quarto, na sala, você tem espelho no banheiro, tem espelho no carro. Mas para que usa o espelho? Para quê? Às vezes você chega na frente de um espelho e pergunta assim: olha, espelho, espelho é meu. Porventura tem alguém mais bonito do que eu? É para isso que você usa o espelho? Claro que não. Claro que não. Não é para isso. Você olha para o espelho para saber se tem alguma coisa ali fora do lugar. Se o seu cabelo tá legal. Tem uns que não tem cabelo, então olha o bigode. Para arrumar a gravata, ver se a gravatinha tá legal ali. O espelho serve para quê? Para corrigir. Sim ou não? Você está me entendendo? Colocar uma roupa. Você chega na frente do espelho, coloca uma roupa. O espelho, ele não grita. O espelho, ele demonstra. Está me entendendo? O espelho demonstra. Nossos filhos estão nos olhando, nos observando o tempo todo. O que você está demonstrando para o seu filho? Segunda verdade do espelho. O espelho, para ser útil, além de mudo, ele tem que ser limpo. Sim ou não? Tem que ser limpo para você olhar no espelho. Um espelho sujo, ele não ajuda em nada. Nada, nada, nada. Ele só atrapalha. Permita-me aqui então fazer uma ilustração sobre essa questão do espelho limpo. Uma mulher morava num bairro, numa daquelas casas estilo americano. Sabe aquelas casas que não tem muro separando uma casa da outra, é só quintal que separa? Acho que na CESP era assim antigamente. Só tem quintal, não tem muro, separava as casas. E ela, essa vizinha, olhava pelo espelho da janela dela, e ela olhava para a casa do vizinho, que era transparente, e dizia assim para o marido: olha, a vizinha é muito relaxada. Ela está pendurando a roupa lá no varal, mas aquela roupa está suja. Ela deve usar ali um sabão de 5ª categoria, ou às vezes ela está lavando até sem passar sabão. E ela falava isso para o marido toda semana. Ela saía da cozinha, olhava na janela da cozinha dela, era transparente, e falava para o marido: ó, a vizinha está com a roupa suja no varal. Toda semana. Aí o marido chegou um dia e ele enjoou dessa situação. Ele falou: fulana, minha esposa, preste atenção, você está criticando muito a vizinha. Fulana, dá uma olhada na sua janela. Na janela que você está olhando. Ela olhou para a janela. Não era a janela, não era a roupa da vizinha que estava suja. Era a janela dela que estava suja. E a janela suja, ela estava vendo a roupa suja da vizinha. Mas ela esqueceu de limpar a sua janela, limpar a sua vida para falar com os seus filhos. O espelho, se o espelho estiver sujo, você enxerga tudo o quê? Embaçado, turvo. Então os pais, amados, eles precisam ser um espelho limpo para os seus filhos. Um espelho transparente. Você está entendendo isso? Eu não posso falar uma coisa e meu filho vê uma coisa que eu não estou fazendo, que eu não estou sendo para ele. Terceira verdade do espelho. O espelho, para ser útil, ele tem que ter luz. Tem que estar na luz. Se o espelho não tiver na luz, não tem serventia. Se o espelho não tiver na luz, para que serve? Não serve para nada. Apaga a luz de noite para você ver se você enxerga alguma coisa. Sem luz, não adianta ter espelho. Eu quero dizer para você, pai, que a luz é a palavra de Deus. Se você não tiver a palavra de Deus,
seu filho não vai ver exemplo, não vai ver luz na sua vida. Não vai. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Quem é o espelho? Jesus. Jesus é o espelho. Os pais precisam, querido, guiar os seus filhos pela palavra. Os pais precisam guiar os seus filhos por Jesus, em uma vida cristocêntrica. Quarta e última verdade sobre o espelho. O espelho precisa ser plano. Não pode ser côncavo e nem convexo. Um espelho côncavo e convexo, acontece o quê? Distorce a imagem. Sim ou não? Você não vai ver nada. Distorce totalmente a imagem. Os pais precisam ter uma vida plana perante seus filhos. Você entendeu ou preciso desenhar? Amém? Eu gostaria de olhar com vocês rapidamente 2 modelos de pais dentro da Bíblia. Um pai negativo e um pai positivo. Porque, amados, um homem inteligente é aquele que aprende com o erro, com os seus erros. Esse é o inteligente. Ele aprende com os seus erros. Mas o homem sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Sabia disso? Esse é o sábio. Não aprende com os seus erros. Ele observa os erros dos outros para não cometer igual. Se nós não aprendermos com as lições da história, nós estamos fadados a repetir os erros da história. Vamos observar um pai do ponto de vista negativo, para não ser imitado, mas para que nós possamos aprender um pouquinho o que é um pai negativo. Eu chamaria esse pai negativo de um pai fraco, dentro da Bíblia. E o que é um pai fraco? Você conhece o pai fraco? Aquele cara que não tem autoridade nenhuma sobre seus filhos. Conheço muitos. O pai fala, o filho não escuta, ele aumenta a voz, mas não aumenta o tom da autoridade com o filho. Não adianta gritar. Você tem que mostrar autoridade para o seu filho. A Bíblia chama esse pai de pai fraco, chamado Eli. Eli foi um juiz, foi um sacerdote da nação de Israel durante 40 anos. Grande homem, grande sacerdote, grande juiz, fora de casa. Eli era o cara fora de casa, porém dentro de casa ele era e foi um fracasso. Totalmente um fracasso. Ele criou os seus filhos eram sacerdotes igual a ele, mas ele não tinha pulso firme para educar seus filhos. Veja bem, nossos pais tiveram menos trabalho para nos educar do que nós estamos tendo para educar os nossos filhos. Entendeu isso? Muito menos. Os nossos filhos, queridos, terão muito mais dificuldade para educar os nossos netos do que nós estivemos para educar eles. Por quê, irmão? Sabe por quê? Nós fomos criados em uma época que poucas pessoas tinham televisão. Pouquíssimas. A internet não existia. Nem celular, nem tablet, nem computador. O Chitãozinho tocava no radinho de pilha do meu pai, em cima do fogão de lenha, fazendo canudinho, doce de leite. Fogão a lenha. Hoje o menino não aprendeu nem falar papai e mamãe, e ele já está com um celular última geração, um tablet. Ele sabe usar melhor que você ainda, melhor que seus pais. E ele tem 1000 razões na cabecinha dele para falar para o seu pai que ele é que está com a razão. Hoje nós precisamos
redobrar os esforços para alcançar os mesmos resultados que os nossos pais alcançaram lá atrás. Os filhos de hoje precisam de limites. Pode, não pode. Vai, não vai. Se não amoldar a vara enquanto ela é verde, pequenininho, depois que a vara engrossa, é muito complicado de dobrar. Você vai quebrar. Tem que ser de pequeno, quando ela está verde. Nós estamos vivendo em uma geração onde, desculpe, mas isso é meu pensamento, o Estado está interferindo na família. Claramente percebemos isso. Nós estamos vivendo em uma geração muito complicada, onde os pais precisam muito da graça de Deus e pulso firme para educar os seus filhos. Nossos filhos precisam entender que eles estão debaixo do nosso teto. Precisam entender isso. Que eles estão comendo a nossa comida. Que nós estamos dando a roupa para ele vestir. Que nós estamos pagando a faculdade dele. Que você ama ele com carinho, você dá atenção e você ama ele. Eu não estou dizendo que você tem que ser pai malvado, não, nada disso. E um pai implacável, aonde você tem que ser aquele cara durão, seco, rancoroso. Eu estou dizendo que você tem que ter firmeza e doçura para caminhar junto com o seu filho. Firmeza e doçura tem que andar junto. Eu estou dizendo que você tem que ser um pai que exorta, que chama a atenção, mas que ao mesmo tempo você pega no colo. O pai que pega firme, mas que abraça e que beija. Você lembra qual foi a última vez que você deu um beijo no seu filho? Você que está nos assistindo? Aqui na igreja, você lembra? Meu filho tem 30 anos. Eu beijo ele, eu abraço. Você lembra? Foi a última vez? O pai não pode ser apenas de um lado. Só cobrar. Não. O pai que só cobra e não elogia, o filho acaba adoecendo. Você acaba perdendo o filho. Ao contrário, o pai tem que elogiar. E também aquele pai que só elogia, dá tudo que o filho quer e não exorta. O filho acaba sendo o quê? Um filho mimado. Os filhos de Eli não escutaram seu pai. Eli não tinha pulso com seus filhos. Chegou ao ponto de Eli falar que amava mais os seus filhos do que amava a Deus. Mas em 1 Samuel, chega um momento em que Eli praticou os pecados junto com os seus próprios filhos, com os pecados deles. Eli participou. Triste, muito triste. Não se torna apenas um pai fraco, se tornou também um pai conivente. E para concluir, eu quero deixar um exemplo de um pai bacana, positivo na Bíblia. O pai do filho pródigo. Não precisa nem comentar, uma história bem conhecida. Filho que deixou a casa, pediu a sua parte, foi tocar sua vida. O pai sempre esperou o seu filho voltar, ele voltou, abraçou, perdoou. Exemplo a ser seguido. Você conhece a história. Eu vou dizer uma coisa. Imagine seu filho chegar em casa no final do ano. Seu filho pequeno lá do 6º ano, 7º ano. Chega em casa para você e fala assim: pai, você me perdoa. Pai, mas eu levei bomba na escola. Reprovei o ano. O pai fica feliz, a mãe fica feliz com uma notícia dessa? Sim ou não? Claro que não. Claro que não. O pai e a mãe não ficam felizes com essa notícia. Aí é hora de você ensinar uma coisa para o seu filho. Chama seu filho lá, fala: filho, vem cá. Vem cá, mãe, senta aqui. Vamos conversar.
Filho, você foi irresponsável. Não te falta nada. Você foi irresponsável ter perdido esse ano escolar. Mas, filho, eu amo você. Filho, eu acredito no seu sucesso, apesar do teu fracasso. Eu acredito que você é capaz. Filho, vamos virar essa história? Eu vou te ajudar. O ano que vem, você vai ser o melhor aluno da sala. Amém? O que aconteceu? Você exortou, você corrigiu, mas você falou: filho, eu estou junto com você. Eu estou junto com você. Porque se você falar assim para o menino: ô seu traste, não vou falar, começa a xingar o seu filho: você perdeu o ano, eu gastei tanto com você, tantos de livro, paguei mais de R$2.000 de escola, e você vem me falar que você reprovou de ano? O que acontece? Você vai tratar o problema, mas você machucou aquela pessoa. Você machucou. Na hora de exortar, você tem que exortar o problema sem ferir a pessoa. Sem ferir. Na última reunião da escola, eu participei junto com os pais, onde eu sou tutor da sala, e eu estava ali falando com os pais, mostrando o boletim. Um aluno excelente, só tem nota 10. Um dos melhores alunos da sala. Porém, no decorrer do bimestre, ele destoou numa nota. Tirou 7. O pai acabou com o menino na sala. Acabou na frente dos outros. O bichinho do menino murchou na hora, ficou vermelho, puxou, foi lá para baixo. O pai poderia ter falar o seguinte: filho, olha, tudo bem, você errou aqui, vamos ver o que aconteceu aqui, isso não é normal. Na próxima reunião, filho, eu quero vir aqui e esse 7 tem que se tornar um 8, um 9, no mínimo. Você tem que saber conduzir as coisas com seu filho. Se coloque de pé, se possível. Eu vou encerrar essa palavra, amém? Queridos, essa palavra foi que Deus colocou no meu coração. Que nós devemos ser para os nossos filhos imitadores. Que nós possamos mudar a nossa postura em relação aos nossos filhos. Corrigir e beijar. Exortar e amar ao mesmo tempo. Nossos filhos precisam mais dos padrões bíblicos. Meus filhos foi criado na salinha Cordeirinhos de Jesus, Escola Bíblica Dominical. Meu filho se formou embaixador do rei, com diploma e tudo. Amém? Ensine o teu filho de pequenininho o caminho que ele deve andar. E até depois de grande ele não vai se desviar. Amém? Você crê? Você pode dizer amém? Traga seus filhos para aprender a palavra de Deus. Coloque seus filhos, sente com eles. Tire 1 hora por semana, lê a Bíblia com eles. Vem cá, filhos. Nem vou falar para vocês, às vezes tem família que eu sei que faz isso, culto no lar. Depois da janta, senta, vai ler um versículo. Hoje é você que vai ler, filho. Hoje é você, filha. Hoje é você, mãe. Vamos estudar a palavra. Não podemos perder nossos filhos para o mundo. Nós temos que virar essa situação. Nós estamos vivendo os dois extremos. O extremo que Paulo fala lá na pátria potestas, onde os pais tinham poder sobre os filhos demais. E hoje os filhos têm poder demais sobre a vida dos pais. Os filhos erram, amados. Nossos filhos erram muito. Porque nós também erramos no passado. Quem não errou? Quem não errou quando era criança? Nós erramos também.
Não tem família perfeita. Não tem. Não tem pai perfeito. Não tem mãe perfeita. E não tem filho, nem tem filha perfeita. Não existe. Não tem família saudável que não carece do perdão de Deus. Não tem. Então perdoe seu filho. Perdoe sua filha. Perdoe seu pai. Perdoe sua mãe. Tem muita gente que precisa ser perdoada, mano. Perdoada mesmo, sabe? Tem muita gente que precisa ter cura na alma. E eu vou encerrar por onde eu comecei essa mensagem. No texto de Paulo. Pode colocar para mim. Paulo, Efésios capítulo 6, no verso 4. Eu comecei por aí e vou encerrar por aqui. Efésios 6, 4. E vós, pais, não proveis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Paulo está dizendo no texto o seguinte, preste atenção. Olha o que o Paulo está dizendo aqui. Pais que provocam o seu filho a ira são pais que dão uma ordem, mas não faz aquilo que ele está ordenando o seu filho a fazer. Você entendeu isso? Isso provoca ira. Você falar para o seu filho fazer uma coisa que você não está fazendo. Não está sendo exemplo. Pai que provoca o seu filho a ira são pais que cobram, mas nunca elogia. Só cobra. Então, pais, tem que ter equilíbrio. Firmeza e varinha. Varinha e doçura. Eu escutei, só para terminar, outra história. Na sala dos professores sai muita história. A professora falou assim, nossa, eu apanhei muito do meu pai quando era pequeno. Ela apanhou, porque, bom, gente, se tem lugar que problema de filhos, é a escola. A professora falou assim, nossa, eu apanhava muito do meu pai, mas meu pai, é o seguinte, ele me batia de varinha verde. Eu falei, ele mandava eu buscar a varinha. Ele não trazia a varinha, ele mandava eu buscar a varinha. Se eu fosse buscar a varinha fosse fraca, ele pegava 5. Ele pegava 5. Não era para trazer varinha fraca, não. Se fosse varinha fraca, dava 2 e já quebrava, ele não, vai lá e pega 5. Tem que ter doçura também, querido. Não estou mandando ninguém espancar ninguém. Doçura. Saiba conversar com seu filho. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, privilégio, Senhor, de falar a Tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou primeiro comigo, ao meu coração, para que eu transmitisse a Tua igreja, Senhor. Pai, nos ajude a ser pais, a ser mães, que amam, mas que exorta, mas que ama seus filhos. Pai, nos ensina, nos dê força para caminhar, para educar os nossos filhos no seu caminho, para que desde pequenininho eles venham aprender os padrões bíblicos, eles venham aprender, Senhor Jesus, os teus princípios, e que eles nunca venham a se desviar dos teus caminhos. Pai querido, nos dê uma noite abençoada agora, nos conduz à nossa casa, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém